Quem é mãe sabe dos desafios da maternidade, sabe a força de amar um filho a ponto de se sacrificar para que ele venha a ter tudo do bom e do melhor. Desde a gestação, esse amor faz com que a mãe faça tudo pelo bebê. Ela começa a se preparar para receber o tão esperado filho da melhor forma possível. Prepara o enxoval, o quartinho, cuida para quando aquele momento chegar, ela ter a oportunidade de se dedicar integralmente para o bebê. E tem toda a expectativa criada em cima disso. O momento tão esperado finalmente chega e com ele as renúncias começam. De um lado, do outro, o cansaço batendo na porta, privação de sono, puerpério, falta de rede de apoio, entre outras coisas. Com isso, a mãe vai se distanciando de si e cada vez mais se aproximando do bebê. Ela nem se dá conta do que está acontecendo. Ela está vivendo no modo piloto automático. Ela só não sabe que além do bebê estar bem, ele também precisa da mãe bem. Afinal, eles estiveram unidos por 9 meses e sentem tudo que acontece à sua volta. A mãe pode estar exausta, cansada, que ela nunca medirá esforços para atender às demandas com o filho. Ela faz qualquer coisa pelo filho, mas não por ela. Ela clama por ajuda do companheiro, da mãe, da irmã, da tia, da prima. É como se ela implorasse para ser vista e reconhecida. Porém, a família muitas das vezes esquece que a mãe é o pilar mais importante para os resultados com o bebê. Ela precisa ser vista, acolhida e reconhecida. Porém, neste momento, acaba ouvindo que não faz mais do que a obrigação dela. Poucas vezes é reconhecida com êxito pela sua rede de apoio. Afinal, na maioria das vezes, quando se tem alguma ajuda, vem também um caminhão de palpites, que por mais que venham com boas intenções, acabam tornando ainda mais difícil o caminho para a tranquilidade na maternidade. A mãe está sensível e os palpites a afetam, e ela se sente como se fosse a pior mãe do mundo. Logo, as culpas chegam, elas sempre chegam. A mãe se cobra o tempo todo, carrega a culpa pela vida inteira, as comparações e começa também o julgamento pelas coisas que acontecem com o filho. Ah, meu filho não dorme, não come. E algumas até pensam em silêncio: eu não nasci para ser mãe. E isso acaba se tornando uma crença limitante que vai e volta e se torna uma bola de neve. As crenças vão cada vez mais falando mais alto, fazendo com que essa mãe venha literalmente a padecer no paraíso. A mãe dorme preocupada com o filho que está dormindo. Quando ele desperta na madrugada, aí a culpa bate na porta e traz convidados, a solidão e o cansaço. No outro dia, a exaustão está dando bom dia. Pela casa, olhar implorando por alguém que seja sensível à sua dor e a ajude. Você, mãe, que está me assistindo, talvez sua realidade e verdade hoje seja que ser mãe é deixar de comer algo para dar ao filho, deixar de comprar algo para você e comprar em dobro para o filho, deixar de saber apreciar o sabor de uma comida, deixar de usar o banheiro com tranquilidade e calma, deixar de tomar um banho relaxante e tranquilo, deixar de se arrumar e se olhar no espelho, vendo o quão incrível você é. Mas essa pode deixar de ser a sua realidade. Você está preparada para uma jornada para uma maternidade mais leve? Aqui você irá descobrir que você não precisa de ninguém para uma maternidade mais leve. Você precisa de estar bem com você mesma e precisa das informações certas e de qualidade. E agora começa o caminho para uma maternidade mais leve.
Olá, gestante, olá, mamãe, papai, vovó, toda a rede de apoio. Seja muito bem-vindo à terceira aula da semana do recém-nascido. Eu sou Fabiano Tebas, sou pediatra de 19 anos, pai de 2 filhos e tenho uma verdadeira paixão em orientar mamães, papais que estão vivenciando exaustão ou que querem não cair na exaustão de sono, alimentação e desenvolvimento do bebê. Nessa semana do recém-nascido, você está aprendendo os cuidados para se preparar para a chegada do bebê e ter o domínio do que fazer em cada fase do desenvolvimento do seu bebê, porque cada bebê é única, com as informações corretas para que ele durma aquilo que é o esperado para a faixa etária, tenha um desenvolvimento neurológico, emocional e imunológico adequado e uma amamentação prazerosa, um bom ganho de peso e o desenvolvimento adequado, com um organismo forte contra as doenças, como foi o caso dessas mamães que são alunas que implementaram as rotinas no dia a dia. Não dormia bem à noite, ela mamava a noite inteira. E dormia mais de 10 horas da noite. 10 horas. E assim, chorava de espernear. Ele não tinha uma rotina, principalmente do sono. Então, dormia em horários diferentes, né? E isso estava deixando ele nervoso. A filha, ela tinha muita dificuldade de dormir. Ela não fazia sonecas durante o dia e durante a noite ela também acordava várias e várias vezes. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia descansar, eu não conseguia relaxar. As minhas noites eram bem difíceis. Graças a Deus, hoje ele faz as sonecas dele, assim, muito bem e dorme a noite toda. Ele hoje fazia as sonecas dela durante o dia, dorme durante a noite toda no quartinho dela. E hoje o Pedro dorme bem, eu durmo bem. Da questão da alimentação, que também influenciava na questão do sono. Com 4 meses, eu já tinha bebês assim, dormindo 7 horas e acordando 6 horas da manhã. Hoje ela tem uma rotina de sono muito boa, criança muito saudável, ela é uma criança muito ativa, ela não chora. Na aula 1, eu expliquei os impactos negativos que a exaustão tem na vida da mamãe e também na vida do bebê e de toda a família, e como atitudes simples no cuidado do dia a dia vão impactar e transformar positivamente o seu maternar. Contei também a história de como eu cheguei nas orientações para as alunas e como você pode, com atitudes simples, respeitando as demandas do seu bebê, transformar também o seu maternar e se preparar para a chegada do bebê e ter o domínio do que fazer em cada fase. E esses cuidados se iniciam de preferência na gestação, mas o quanto antes. Se você tem um bebê de 1 mês, 2 meses, 7 meses, sempre é possível a gente modificar, a gente prevenir problemas e sempre com um olhar para a mamãe, cuidar de quem cuida. Isso é fundamental. Se nós não tivermos um olhar para quem cuida, o bebê não vai ficar bem. Mostrei também como é a adaptação do bebê fora do útero, como que é o aprendizado do bebê, que ele aprende com as emoções e por que a gente nunca pode deixar o bebê chorando. Deixa chorar no berço, que ele aprende. Por que a gente não pode fazer isso? A importância do colo, as causas mais comuns de choro. Na aula 2, você aprendeu os pilares mais importantes para organizar sono e alimentação, a amamentação no peito, a pega, a posição e como você deve fazer para que seu bebê durma adequadamente durante o dia e durante a noite. Como organizar o ambiente de sono do dia e o ambiente do sono da noite. E tudo faz diferença, uma coisa impacta na outra. Então é muito importante, se você não assistiu a aula 1 e a aula 2, volte lá, assista a aula 1 primeiro, depois a aula 2 e depois vem aqui assistir a terceira aula, porque são peças do quebra-cabeça. Muita coisa que eu vou explicar aqui hoje, você pode não entender se não assistir a aula 1 e a aula 2, que são a base para fortalecer o dia a dia da maternidade. Então, espero que você assista, tenha assistido. Se não assistiu, vá lá, aproveita essa oportunidade, tá bom? E nessa aula de hoje você vai aprender 4 pilares para você implementar sono, alimentação e desenvolvimento na vida do seu bebê. São pilares simples, mas que a maioria das pessoas não sabe. Você vai aprender o ritual do bom dia, o ritual do boa noite, como você agir dentro da janela de sono, organizar o início, o meio e o fim da janela de sono, como fazer um ritual pré-sono para que o bebê adormeça com cortisol baixo e tenha um sono mais profundo, como você organizar o ambiente de dia, o ambiente da noite, qual a diferença desses dois ambientes e você sempre aprender a respeitar as necessidades do bebê. Nunca, de forma alguma, deixar o seu bebê chorando no berço, tá? E você vai aprender também quais são os principais obstáculos que te impedem
de ter o domínio do que fazer e de ter leveza e segurança no seu maternar e como você driblar esses obstáculos, tá bom? Você vai entender o caminho para você seguir nessa fase tão importante durante esses primeiros 2 anos de vida. É uma fase que está começando e se você começar ela de forma correta, você tem todas as chances de continuar de forma correta. Eu quero agradecer uma verdadeira comunidade de mamães e papais que está se formando, uma chuva de comentários, agradecendo a aula 1, agradecendo a aula 2, realmente as mamães e papais buscando pelo melhor caminho, buscando pela melhor orientação, pessoas que querem realmente fazer a diferença. É uma energia muito boa, esse evento está fantástico. E parabéns para você que chegou até aqui. Isso é sinal que você quer o melhor para o seu bebê, né? Quando a mamãe vai preparar algo para o bebê, vou preparar um enxoval, quer o melhor enxoval, quer o melhor berço. Às vezes a pessoa não pode, mas quer o melhor berço, quer o melhor quarto, quer o melhor carrinho, né? A gente quer o melhor. E agora, com as informações, a gente tem que buscar pelas informações melhores. O que mais tem aí, infelizmente, são informações vagas na internet que acabam confundindo a mãe ao invés de ajudar e acabam fazendo com que a mãe trilhe um caminho que pode levar ao sofrimento e à exaustão. E eu não quero que isso aconteça com você. E agora eu vou te mostrar aqui nessa aula como você organizar a rotina de sono, alimentação e desenvolvimento, os 4 pilares nessa fase de recém-nascido, nessa fase de esterogestação, nesses primeiros meses de vida que vai impactar por toda a infância, adolescência e vida adulta. Não é simplesmente sobre sono, não é simplesmente sobre mamada, é o início de uma jornada que vai fazer com que esse bebê tenha uma vida mais plena e a sua família também. São uma janela, eu chamo de janela de oportunidades na vida do seu bebê, o período de maior desenvolvimento cerebral, como eu disse na aula 1. E toda rotina precisa de ajustes, cada fase é única, cada bebê é único e cada fase é única, cada família é única. Existem altos e baixos, tem fases melhores, tem fases piores, tem desafios que virão por aí, salto de desenvolvimento, nascimento de dente, as viroses, né, que a gente não quer que o bebê adoeça, mas por mais forte que esteja o organismo, acaba pegando alguma virose. Ah, será que o bebê tem refluxo? Será que ele tem uma alergia? Tudo isso pode aparecer no seu bebê, por mais que você cuide do seu bebê, pode aparecer algum desafio e você precisa saber como agir nesses momentos. Esses momentos de insegurança vão aparecer. Será que meu neném tem autismo? Será que meu bebê tem algum atraso de desenvolvimento? Receba essas perguntas todos os dias. Será que ele está alimentando bem? Será que o leite está sustentando? Eu vou voltar ao trabalho, o que eu faço agora que eu volto ao trabalho? Eu ponho na creche, na escolinha, eu ponho com a babá, qual o leite que eu dou? Eu desmamo à noite, como eu faço esse desmame noturno? São várias fases e com seus desafios na individualidade do seu bebê. Os seus desafios sempre existirão, mas você sabendo o caminho a seguir, eles se tornam muito mais fáceis. E o importante é você sempre estudar. Estude sobre aquela fase que o seu bebê está. Igual agora, você está aqui, isso é fantástico, mas não pare de se informar com informações de qualidade, tá bom? E de preferência, você ter alguém com conhecimento para te guiar nesse caminho, te guiar em cada fase do desenvolvimento do seu bebê. Inclusive, no final dessa aula de hoje, eu vou te mostrar uma oportunidade incrível de você ter o meu acompanhamento nesses primeiros 2 anos de vida do seu bebê. É um porto seguro na sua maternidade. Então fica até o final que você vai entender o que eu estou falando. Então, mamães, vamos organizar, mamães e papais, vamos organizar a rotina de sono, alimentação e desenvolvimento. São 4 pilares, como eu disse. E eu vou explicar agora quais são esses pilares para você entender. Anote aí, tá bom? Vamos fazer um mapa para a rotina do seu bebê. Imagina uma mesa, né? Existem mesas de 3 pés, né? Mas a maioria das mesas tem 4 pés. Imagina uma mesa de 4 pés. 3 pés podem estar super fortes, novinhos. Se um dos pés estiver quebrado ou se estiver bambo, quando você coloca alguma coisa com peso em cima daquela mesa, o que vai acontecer? Ela tende a cair para o lado mais fraco. E isso acontece também na rotina de sono, alimentação, desenvolvimento do bebê. Os 4 pilares que eu vou falar aqui, eles têm que estar igualmente fortalecidos. Não adianta você ter um muito bom e o outro fraco, porque não vai dar certo. Então a gente precisa entender que os 4, eu vou falar na sequência, mas os 4 precisam estar juntamente importantes, igualmente importantes, tá bom? Não é sobre rotina, falando mais uma vez, não é só sobre rotina, não é só sobre mamadas, não é só sobre sono, é sobre a vida do seu bebê, é a sua qualidade de vida, é o período mais importante
que é o período dos 1000 dias, que ele não volta atrás. Quando alguém te falar assim, o seu neném não está dormindo, com o tempo isso passa, com 2 anos passa. Infelizmente, passa muito rápido essa fase, justamente porque é uma fase muito importante. É a janela de oportunidades para você estimular seu bebê, para que ele durma adequadamente e também para que ele alimente adequadamente. Isso vai fazer diferença por toda a vida. Várias pesquisas no ramo da epigenética mostram isso. Antigamente achava-se que tudo era determinado pela genética. Hoje em dia se sabe que a epigenética, alguns genes podem ser ativados ou não ativados nessa fase, principalmente dos 1000 dias, que é a gestação e os primeiros 2 anos de vida. E quem tem uma rotina, implementar uma rotina gentil no bebê, o bebê é mais tranquilo e tende a dormir melhor e se alimentar melhor, trazendo tranquilidade para a mamãe e para toda a família. Como eu disse na aula 2, a mamãe que vivencia exaustão, o casal que vivencia exaustão, aumenta inclusive o índice de divórcio no casal, tá bom? Então vamos lá. O primeiro pilar, são 4 pilares. Qual que é o primeiro pilar que você precisa para implementar rotina de sono, alimentação e desenvolvimento? O primeiro pilar é conhecer os aspectos do bebê. E nós já falamos na aula passada sobre como você sabe que o seu bebê está com sono, qual a janelinha de sono do seu bebê, como você organiza aquele momento ali de amamentação, como você consegue detectar algumas nuances do seu bebê, como você sabe se o seu bebê está ganhando peso, se o leite está sustentando. Falei tudo isso na aula 2. Então você sabe o que é esperado para o bebê. Conhecer o seu bebê é fundamental. Muitos bebês não dormem, muitos bebês não conseguem desenvolver bem porque o bebê às vezes não está ganhando peso ou às vezes não está dando um intervalo entre as mamadas. Isso vai impactar. Então, o conhecer o bebê é de extrema importância. Falei das espremedeiras noturnas que acontecem, muitas mães intervêm no bebê e era só deixar quietinho, que ele estava espremendo por uma fase do sono que é comum. Então eu expliquei uma série de coisas, expliquei da janela de sono. Então conhecer o seu bebê é importante e é um dos pilares, né? Ganho de peso, a efetividade das mamadas, o intervalo entre as mamadas, o desenvolvimento, o que é esperado de desenvolvimento para o seu bebê. E se o seu bebê não estiver desenvolvendo bem, ele não vai dormir bem, ele não vai mamar bem e vários outros detalhes que eu falei na aula passada. O segundo pilar é organizar o ambiente de mamada, organizar o ambiente de sono, que eu já falei também na aula anterior. Então, os 2 primeiros pilares, vocês já sabem ele muito bem. O terceiro pilar é colocar a rotina em prática. Preste muita atenção nisso. O primeiro passo é o ritual do bom dia. O que é esse ritual do bom dia? O bebezinho ainda não tem um ciclo estabelecido, amadurecido, o ciclo de produção de melatonina, cortisol. Então esse bebê, ele vai ter dia que acorda mais tarde, vai acordar de madrugada, tanto de dia quanto de noite ele vai despertar e às vezes vai demorar um tempinho para voltar a dormir, o que eu expliquei na aula 1. Só que a partir daquele momento que o bebê desperta ali no sono noturno, quando você organiza ali o ambiente de sono noturno, você mantém ele dentro do quarto escuro, fresquinho, com ruído branco. Já nesse momento do ritual do bom dia, que pode ser 6, 6h30, 7, 7h30, no máximo 8, entre 6 e 8, você, ao invés de ficar com o bebê dentro do quarto, tentar acalmar no berço, fazer ele voltar a dormir mesmo que precise de amamentar, você vai pegar e vai iluminar o quarto no momento que o seu bebê acordar. Aí se chegar às 8 da manhã, ele não acordou. Aí é importante um pouquinho antes você já iluminar o quarto, para que no máximo 8 ele já acorde. Mesmo de olho fechado, o cérebro capta a claridade e tende a despertar o bebê, principalmente o bebezinho ali que está passando daquelas primeiras semanas. Aí você, quando o bebê acordar, você pega no berço, fala bom dia. Literalmente o ritual do bom dia é falar bom dia para o neném, mostrar o dia, abrir a janela. Ele precisa receber luz solar. Não precisa do sol pegar direto na pele, eu expliquei isso anteriormente. Mas a luz do sol, a claridade natural, isso vai fazer toda a diferença para amadurecer esse ciclo do bebê. E dar estímulo visual e auditivo também para ele. Conversar com ele, falar, olha, mamãe te ama, olha que dia lindo. E já começar a organizar a janela. O que é a janela? A janela é o período que ele vai ficar acordadinho. Se ele acordou 7, provavelmente, no máximo 8, ele precisa dormir. Então a gente precisa organizar as atividades dentro da janela. E a primeira atividade é fazer o ritual, conversar com ele, cantar para ele, mostrar o dia. Se tiver de cocô, de xixi, você vai trocar a fraldinha. Se não tiver, você vai na sequência amamentar. A primeira coisa que a gente faz na janela de sono, depois de ter o contato com o bebê, é alimentar. O bebê precisa ser alimentado, seja no peito, seja na fórmula, se ele já estiver na fórmula, eu falei isso na aula passada. E aí a gente precisa entender que o bebê tem uma janela de sono muito curta, ou seja, ele vai acordar 1 hora depois
ele vai dormir. Ah, meu bebê tem 6 meses, talvez ele vai acordar e 2 horas depois ele vai dormir. Mas falando de um bebê mais novinho, máximo 1 hora depois ele vai dormir, às vezes até menos. E o bebê precisa mamar no início, porque ele está buscando por estímulos, ele está mais espertinho. Se ele mamar já próximo do final, voltando no mesmo exemplo, ele acorda às 7, ele vai dormir 8. Se você deixar para amamentar 8, ele tende a ficar sonolento, mamar pouco. Então, às vezes, ele precisa ali, por exemplo, 60 ml. E aí ele mama no seu peito, tem 60 ml na mama, mas chega ali nos 30 ele dorme. Dorme porque está cheio? Não, dorme porque está com muito sono. Se ele mamar no início da janela de sono, com todos aqueles cuidados, nenenzinho, contato pele a pele, tudo aquilo que eu falei na aula anterior, ele tende a mamar mais espertinho e tende a mamar mais com mais efetividade. Então, o início da janela de sono é alimentar. Depois, se der tempo, você vai estimular seu bebê. Como estimular? Conversar com ele, trocar a fralda ali, que seja 5 minutinhos, 2 minutinhos. Quando o bebezinho ficar maiorzinho, você já põe no tummy time, põe no tatame. Mas falando de um bebezinho recém-nascido, é um momento que você vai estimular, às vezes, na troca de fralda. E depois colocar para dormir. Colocar, fazendo a transição do colo para o berço, como eu expliquei da forma anterior. Se ele tiver mamado e dormiu, você vai colocar para rotar primeiro, daquela forma que eu falei também anteriormente, e depois colocar no berço, fazendo a transição de forma gentil. Vamos dar um exemplo. Um bebezinho de 30 dias de vida, que tem uma janelinha de sono de próximo de 1 hora. A maioria dos pais espera o bebezinho ficar enjoadinho. Acorda, faz o ritual do bom dia, até faz essa parte certinho. Aí leva ela para a sala, olha, papai, o nenenzinho acordou, se o papai tá em casa. Ah, que bonito, vamos ali, põe no bercinho, ou às vezes põe no carrinho, ou põe no bebê conforto. Ah, a mamãe vai tomar o café da manhã. Ok, a mãe precisa de um tempo para ela. Mas naquele momento vai passar meia hora, 40 minutos, 1 hora, e chega no momento que o neném tá com sono. Aí começa, passou da hora de dormir. E aí quando você pega para amamentar, ele já vai mamar enjoadinho, ou não vai mamar direito, ou vai dormir mamando e não vai conseguir extrair todo o leite que precisa. Então a gente precisa entender que ele mamar no início da mamada não é porque ele não pode dormir mamando, ele pode dormir mamando, não tem nenhum crime nisso. A grande questão é que ele vai mamar melhor se ele mamar no início da janela de sono, tá bom? E como que eu sei os sinais de sono do meu bebê? Porque você falou que não pode esperar ele ficar enjoadinho. Cada bebê é único, como eu disse na aula anterior. Tem bebezinho que leva a mão na orelha, que fica com o olhar mais paradinho, que fica com vermelhidão aqui ao redor do olhinho. Tem nenenzinho que boceja. Você vai ter que conhecer o seu bebê. Qual o sinal que o seu bebê dá antes dele ficar enjoadinho de sono? Ah, ele está chorando de sono. O que ele fez antes? Geralmente tem um sinal que o seu bebê dá e cada bebê é único. Eu tinha um bebezinho que eu atendi que levava a mão no nariz na hora que estava com sono. A mãe sabia por causa disso. Então, cada bebê dá algum sinal. Ah, mas meu bebê não dá nenhum sinal. Aí o que você faz? Você sabe que a janelinha de um bebezinho de menos de 1 mês é mais ou menos de 1 hora, né? É lógico que a gente não vai pôr o neném numa tabela, mas é aproximadamente. Vai dando ali 1 hora. Se o seu bebê está tranquilinho, você pega no colo, já faz algo para relaxar o seu bebê, mesmo que ele não esteja com sono. Algo para relaxar, até para que ele diminua o cortisol e consiga dormir adequadamente, tá bom? Então, assim que acordar, oferecer de mamar, né, mostrar sempre para o bebê o dia, se for naquela primeira janela do dia, nas janelas do dia, e mostrar para o bebê que você está ali também para alimentá-lo, seja no peito, com todos aqueles cuidados ali que eu falei, da ocitocina, de você fazer o contato pele a pele, olho no olho, para que desça o leite para o bebê, mas também, se for na fórmula, também ter um ambiente adequado para que o bebê associe o momento da mamada ao momento prazeroso. Se o bebê chora na hora da mamada, chora na troca de fralda, chora no banho, como eu expliquei anteriormente, ele vai elevar o cortisol e vai lutar contra o sono. Toma muito cuidado com o excesso de agasalho. O excesso de agasalho é uma das causas de prejuízos no sono. O neném fica muito molinho, às vezes dormindo demais durante o dia e à noite ele compensa mamando muito. E às vezes nem ganha peso ou às vezes ganha peso às custas de mamar o tempo todo no período noturno. Então agasalhar de acordo com a temperatura. Vamos ter bom senso nisso aí, tá bom? Depois de mamar, estimular, como eu disse, e aí fazer o ritual pré-soneca. O que é o ritual pré-soneca? Alguma coisa para relaxar o bebê. Então já tem 40 minutos, 1 hora que o bebê acordou. Você já amamentou ele, você sai daquele ambiente de muito estímulo, já diminui um pouquinho o estímulo. O bebê precisa de tranquilidade para ele adormecer. Porque se você está com ele ali, colocou para rotar e ele já está com sono ou já dormiu e tem alguém conversando, televisão ligada, ele tende a dormir mais irritado e, consequentemente, ele tende a ter mais dificuldade de entrar em sono profundo. Lembra que eu falei na outra aula que a gente precisa esperar o sono profundo para fazer a transição para o berço? Senão vai parecer que tem espinho no berço. Muitos bebês não aceitam o berço por esse motivo, porque passa da hora de dormir ou porque tem muito estresse no ambiente na hora da mamada ou um pouquinho antes de dormir. Então a tranquilidade antes é fundamental, tá bom? Então
no final da janelinha tem que ter algo que relaxa o bebê. E o que relaxa o bebê? Cada bebê é único. Você cantar para o seu bebê, você ler um livrinho para o seu bebê, você caminhar com o seu bebê de um lado para o outro no colo. Algumas mães põem um paninho na mão e caminham, cantam uma musiquinha, cria uma música sua para o seu bebê. Se você cantava para ele na gravidez, continue cantando aquela música, ele tende a ficar relaxado. Se você não cantava, crie uma música para ele ou um movimento que você faz. Evite de ficar sacudindo o bebê na hora de fazer dormir. Isso gera uma associação ruim e o bebezinho acaba não conseguindo adormecer adequadamente, ou quando dorme ele desperta e precisa ser balançado para voltar a dormir. Essa é a famosa associação. A gente acaba criando hábitos no bebê. Dentro do útero ele dormia. Lembra que ele dormia lá dentro do útero, mas só que ele dormia no ambiente todo espremidinho. Agora a gente precisa adaptar ele lá fora do útero. O colo, o carinho, o aconchego. Você pode até usar em alguns momentos ali a mantinha ou o saquinho de dormir nas sonecas do dia, mas sem ficar criando hábitos de sacudir, criando hábitos de chupeta e outras coisas que a gente acaba criando e gerando problemas para a gente mesmo depois, tá bom? Então, todas as janelinhas de sono a gente precisa agir alimentando, depois, se der tempo, brincando, estimulando com o bebê e no finalzinho relaxando. E se não der tempo de brincar e estimular, é mamar e relaxar. Isso é o mais importante. Se não relaxar o bebê um pouquinho antes de dormir, ele tende a dormir em sono leve e não aceitar o berço ou dormir mais rápido, tá bom? Mas o fato é que nessa fase de esterogestação, o colinho, principalmente nas sonecas do dia, ajuda demais, tá bom? E o ritual do boa noite? Como que a gente faz? Lembrando que se o bebê passar o dia estressado, dificilmente ele vai dormir bem à noite. Então, fazer sonecas no período do dia é fundamental. E se para que isso aconteça, for necessário inicialmente, naquelas primeiras semanas e meses, o bebê dormir no colo, ok, mas aos pouquinhos a gente vai tentando pôr no berço. O que não pode é o bebê dorme aqui, você põe no berço, ele chora, você pega de novo a calma, põe no berço, isso vai elevar o cortisol. E se o bebê não dormir bem nas sonecas do dia, consequentemente, ele não vai dormir bem à noite. Se o bebê estiver mamando o tempo todo, ele não vai dormir bem à noite. Porque ele precisa mamar, ele precisa começar a dar um intervalinho entre as mamadas por conta própria, a gente não vai negar, mas é livre demanda, mas o próprio organismo demandar. Agora, se o bebê está grudado na mama o tempo todo, se o bebê mama um pouquinho da mamadeira e quer mamar de novo, qualquer forma de alimentar, seja peito, seja forma, e o bebê mamando picado, ele não vai conseguir dormir. A gente tem que ver o porquê que ele está mamando picado. Não é para negar, mas ver o porquê. E sempre desacelerar o bebê naquele período noturno. Então, toda janelinha a gente vai alimentar, vai brincar e depois vai relaxar. Vai estimular, vai alimentar, brincar, relaxar. Agora, naquela última janela do dia, se o seu bebê vai dormir 7 horas da noite, 8, e de preferência não dormir depois das 8, tem estudo mostrando que o bebê que dorme de 10 da noite às 10 da manhã, ou o bebê que dorme de 8 da noite às 8 da manhã, todos os dois estão dormindo 12 horas. Mas o que dorme antes das 9, ele tem produção de alguns hormônios, principalmente hormônio de crescimento e outros numa qualidade melhor. E ele descansa mais e fica um bebê mais calmo no outro dia. Então, no máximo 8 da noite, é importante você organizar para que o bebê adormeça. Fazendo a mesma coisa, se o bebê acordou 7 da noite e vai dormir 8, você vai fazer a mesma coisa, com uma diferença. Esses estímulos que você tem que fazer na janela não podem ser com muito estímulo luminoso. Você já deixar a luz, já ir caindo a luminosidade, já ir mantendo um ambiente mais escurinho e entrar para o quarto e manter ele ali no ambiente mais escuro possível. É possível deixar no breu total? A mãe tem que trocar uma fralda, a mãe tem que olhar se o bebê está respirando. Toda mãe faz isso, né? Quem nunca fez, que atire a primeira pedra. Mas a grande questão é, deixa uma luz indireta, deixa uma luzinha lá no corredor, deixa uma gretinha na porta, se precisar você aumenta a gretinha, não fica acendendo luz dentro do quarto. Isso faz cair abruptamente a produção de melatonina. Não acenda a luz do celular, deixa uma luzinha fora do quarto e se precisar, você abre uma gretinha na porta. Quanto menos estímulo, acordou de madrugada, meia-noite, dormiu só 1 da manhã, de meia-noite a 1 é colinho, carinho, tenta acalmar no berço, não acalmou, pega aqui. Lembra daquilo que eu falei na aula anterior, que o bebezinho tem o sono leve, em alguns momentos ele vai dar aquelas gemidinhas e tudo bem, tá bom? Mas sempre desacelerar um pouquinho antes do sono noturno, isso vai fazer muita diferença. E o quarto pilar, eu falei que a gente precisa, o primeiro pilar, conhecer o bebê, organizar o ambiente de sono, o ambiente de mamado, a gente precisa colocar a rotina em prática, né? Com essa ordem aí dentro da janelinha de sono. E o quarto pilar talvez é o mais importante e é o mais negligenciado no dia a dia, não só pela família, pela própria mãe e também pelos profissionais de saúde, é o autocuidado materno, tá? E aí eu falo com você que é papai, eu falo com você que é rede de apoio, cuide de você e cuide da mamãe. Não, se você quer cuidar do bebê, cuide da mamãe. E a mamãe cuide de si mesma. Procure
o autocuidado. Qual que é o autocuidado? Buscar por uma atividade física, buscar por algo que te dê prazer no dia a dia, tirar a cabeça um pouco da maternidade, sair com o seu bebê, que seja para um passeio no parque, passeio, mas pode passear com o neném? Pode passear desde o primeiro dia de vida, não tem problema. O problema são locais fechados, cheios de gente, que vai passar gripe, bronquiolite para o seu bebê. Então, a gente precisa estar bem. Os neurônios espelhos, vários estudos mostrando que se a mãe não está bem, o bebê não fica bem. E quando eu falo isso, não é para jogar uma culpa em você. Então por isso que o meu bebê não dorme, é porque eu não estou bem, então quer dizer que a culpa é minha. Não, você buscar pelo conhecimento, saber que isso é importante e que seu bebê precisa de você, mas ele precisa de você bem, ele precisa de você com saúde, não só física, mas emocional. E são pequenas mudanças, como eu disse, começar uma atividade física, né, organizar as rotinas. Eu não tenho tempo, doutor, meu neném não dorme. Mais um motivo para você organizar a rotina para que seu bebê comece a dormir adequadamente. Eu tenho certeza absoluta, que se você colocar em prática todos esses ensinamentos que eu te passei nessa jornada da semana do recém-nascido, com certeza você já verá resultados positivos já na primeira semana, segunda semana, é uma sementinha que a gente vai plantando e a cada semana colhendo frutos melhores. Essa semana do recém-nascido é o evento mais fantástico que eu faço. Mas existem muitos outros fatores igualmente importantes também, além das coisas que eu falei, tem muitos outros fatores igualmente importantes nesta fase que o seu bebê está. E existem várias outras fases. Cada fase do bebê é única. Nesses primeiros 2 anos passa muito rápido e cada fase é única. Além disso, cada bebê e cada família é única e precisam de uma individualidade de detalhes, uma individualidade de acolhimento também. E eu sei exatamente das dificuldades diárias de cada mamãe, por falta de conhecimento, por falta de apoio e o impacto que isso tem no bebê e em toda a família, principalmente nesse período aí, que é o período dos 1000 dias. Eu sei também quantas gestantes, por falta das informações, evitariam situações que são simples de evitar e acaba levando para exaustão. Situações que beneficiariam toda a família com um conhecimento adequado, com mudanças simples na rotina. Eu sei que o tempo de uma mãe também é muito escasso e sei da importância de cada fase desses primeiros 2 anos do seu bebê. Por isso que eu criei o projeto A Vida do Bebê, da gestação até os 2 anos de vida. Um projeto único, com um método testado e aprovado por milhares de mamães, por milhares de famílias. E para você que é gestante, para você que é mamãe de bebê, você vai ter não só como se preparar para a chegada do bebê, mas saber e ter o domínio do que fazer em cada fase que o seu bebê estiver, desde a gestação até os 2 anos de vida. Ele é diferente de tudo que você vê por aí. Ele é feito com videoaulas, mais encontros ao vivo, exclusivo comigo, exclusivo para essa turma. Eu vou explicar como que funciona. São videoaulas direto ao ponto. Você tem videoaulas gravadas sobre todos os assuntos dessa fase do seu bebê, da gestação aos 2 anos, para consultar quantas vezes quiser. Aulas direto ao ponto, com 5, 10 minutinhos que você tiver ali. Você vai, meu neném tem refluxo, você vai lá e entra e descobre se tem ou não. Meu neném está com assadura, como que eu vou cuidar? Como que eu previno isso? Como que eu previno aquilo? Cada fase, está com salto de 4 meses, você vai lá e assiste. Literalmente é ter um pediatra no seu bolso, tudo em cada fase. Eu sei que o tempo de uma mãe é curto, então por isso que eu fiz esse curso detalhado, tá bom? No salto de desenvolvimento, nascimento de dente, tudo que você quiser tem lá no curso disponível para você. Ele é online, você vai ter acesso por 2 anos. Você vai poder ver quantas vezes quiser e rever quantas vezes quiser naquela fase que o seu bebê estiver. Você tem acesso a todo o curso durante 2 anos para ver quantas vezes quiser. E você pode colocar a sua rede de apoio. Eu faço questão que a vovó, que o papai e quem te ajuda também tenha acesso, porque não adianta a gente levar a informação para a mamãe e quem é da rede de apoio não ter essa informação, tá bom? Então nesse momento eu falo com você, converse com o papai se você é a mamãe, se você é o papai, converse com a mamãe. Eu acho que você não deve pedir autorização para entrar para o projeto, você deve pedir apoio, vamos junto, que quando a gente vai junto, a gente vai mais longe, isso faz toda a diferença, tá bom? E você ainda pode fazer perguntas
abaixo das aulas. Então toda aula que você assistir, você pode fazer pergunta que eu e a minha equipe do suporte vamos ter o maior prazer em te responder, vamos ter o maior prazer em te acolher. A minha equipe é a equipe mais humanizada de suporte que existe em projetos online de pediatria. Literalmente, como eu disse, é um pediatra no seu bolso durante esses primeiros 2 anos de vida do seu bebê. E além dos 2 anos de acesso ilimitado ao curso, com tudo que você precisa para poder se preparar para a chegada do bebê e ter o domínio do que fazer em cada fase do desenvolvimento do seu bebê, você ainda terá 24 encontros ao vivo em grupo comigo. É isso mesmo. De 15 em 15 dias eu entro ao vivo numa mentoria para as alunas dessa turma, exclusivo para as alunas dessa turma, e respondo todas as dúvidas e oriento na individualidade de cada caso. É a primeira turma que eu vou fazer tantas mentorias assim. Então, durante 1 ano, você vai ter acesso a mim de 15 em 15 dias. Quem me conhece sabe, o valor da minha consulta é R$800 e tem fila de espera para consultar comigo. Ah, Titi Fabiano, mas e se no dia do encontro ao vivo eu não puder participar? Às vezes eu não vou ter tempo de participar. Você pode mandar sua pergunta, tem um canal de dúvidas, você manda sua pergunta, eu falo, eu respondo no encontro ao vivo, mesmo que você não esteja lá, e aí você assiste quando você puder. Todos os encontros ao vivo ficam gravados, inclusive vocês vão ter acesso aos encontros ao vivo que já tiveram até hoje, nesses 4 anos de projeto. Então, realmente é um material único, individualizado para você que quer implementar uma rotina na vida do seu bebê e todos os cuidados, tá bom? É o único projeto que você fala diretamente com o pediatra ao vivo e eu respondo todas as dúvidas. Olha só. O suporte, né? Porque o curso tem um suporte, traz uma leveza pra gente, uma tranquilidade, porque a gente sabe que os desafios eles aparecem, mas a gente sabe que a gente tem alguém ali com conhecimento de causa, né? Para poder nos ajudar. Então eu tô aqui para agradecer por toda a atenção, e o Dr. Fabiano ele sempre responde as perguntas nas mentorias. Gente, é maravilhoso. Todas as dúvidas que eu tenho são respondidas e isso é incrível, porque é diferente de tudo que a gente vê por aí, né? Eu tô aqui pra falar do curso A Vida do Bebê. Quando eu entrei pro curso, minha neném tinha uns 10 dias e eu estava realmente perdida, sem saber como fazer pra ela dormir bem, sem saber como fazer pra ela mamar bem, e o curso do Dr. Tebas realmente me deu isso e muito mais. Hoje eu posso dizer que minha filha está desenvolvendo bem, ela dorme sozinha no quarto dela e eu durmo no meu quarto, eu consigo dormir bem, me deu realmente um porto seguro, eu me sinto uma mãe melhor. É libertador, não existe valor que pague a facilidade que trouxe para minha vida e a leveza que trouxe para o meu maternar. Muito obrigada, doutor Fabiano. Muito obrigada, suporte maravilhoso, doutor Fabiano. Esse curso é maravilhoso e, de fato, foi a diferença total na minha maternidade. Gente, é tudo pensado para você ter o domínio do que fazer em cada fase do desenvolvimento do seu bebê, aí no conforto da sua casa. Realmente é um projeto único. Que projeto é tão completo assim, né? Que você, além de ter acesso a 2 anos do curso, ainda tem acesso ilimitado por 1 ano ao Titi Fabiano, quinzenalmente, diretamente com o pediatra. E ainda tem mais entrega. Olha só, não acabou por aqui não. Além das videoaulas, além dos 24 encontros, você ainda tem os 7 dias SOS. Funciona? Como funciona isso? Em qualquer momento que você estiver passando um aperto com o seu bebê, seja porque está com febre, tomou vacina, nascimento de dente, salto de desenvolvimento, você vai avisar para o meu suporte, eles vão incluir você numa mentoria de um grupo de mães que eu faço todos os dias, durante 7 dias. É uma carta na manga que você tem para usar quando você precisar, tá bom? Agora, você que está gestante, ainda tem mais benefícios. Além de tudo que eu falei, que eu não vou citar de novo, você já entra, participa das mentorias, assiste o curso, coloca a rede de apoio, e quando o seu bebê nascer, é zerado o cronômetro. Como assim? Aí, aquele dia que o seu bebê nascer, é que vai contar os 2 anos de acesso ao curso e vai contar 1 ano de acesso a mim quinzenalmente. Porque eu faço questão que você tenha acesso a mim nesses primeiros 12 meses e ao curso durante 2 anos. Além disso,
você ainda tem os 7 dias SOS que eu falei e também tem os 7 dias de ouro. O que é os 7 dias de ouro? O dia que seu neném nascer, você vai ter acesso a mim todos os dias, nos primeiros 7 dias, que eu sei que são os primeiros 7 dias mais difíceis aí, tá bom? Ou seja, é uma oportunidade para você se preparar para a chegada do bebê e ter o domínio do que fazer em cada fase do desenvolvimento. E eu não paro por aqui, tá bom? Para essa turma eu tenho alguns bônus especiais, muito especiais. Vocês terão encontro ao vivo com especialistas, são oficinas com especialistas. Oficina com fonoaudiólogo que vai orientar como você ter uma mamada adequada, pega, posição, como você desconfia de algum problema na mamada. Uma fonoaudióloga que vai orientar sobre a fala, os estímulos da fala do bebê nesses primeiros anos de vida, que a gente deve estimular desde os primeiros dias também, né? Você sabia disso? E também um encontro com uma psicóloga de mães que vai te orientar como se preparar emocionalmente para a chegada do bebê, como conseguir ter o equilíbrio emocional em cada fase, isso é mágico. Também uma psicóloga de bebês que vai te orientar a condução emocional dessa fase. E uma série de outros profissionais que estarão juntos, consultora de rotina e uma série de outras coisas que ficam gravados também. Eu não posso participar, você também igualmente pode assistir quando você puder. Além disso, as mamães que entrarem para essa turma vão ter acesso a uma comunidade de mães para ter trocas de experiência, tirar dúvidas uma com as outras. Isso é muito rico. E vocês vão ter acesso também aos estudos de caso. Algumas mamães que têm um bebê mais desafiador, que por mais que implemente rotina, faça tudo, às vezes o bebê não dorme. E eu encontro com essas mamães ao vivo, exclusivo, e aí eu consigo orientar essas mães e vocês vão ter acesso a todas as mamães com um bebê desafiador de sono e as que virão por aí. Espero que o seu bebê não seja desafiador para o sono, mas se for, nós vamos conversar também e você vai ser um estudo de caso, se você quiser. Então, é um conteúdo muito, muito, muito rico, tá bom? Além de todas as informações que você tem, você acaba evitando idas desnecessárias a pronto-socorro, idas desnecessárias ao pediatra. Toda mamãe tem que ter um pediatra presencial para levar o bebê inicialmente mensalmente, depois de 6 meses passa a cada 2 meses. Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, não pode deixar de ter. E você vai levar para medir, pesar, medir a cabecinha, examinar o bebê. Agora, quantas consultas você faz só para tirar dúvidas sobre sono, sobre desenvolvimento, sobre também saltos de desenvolvimento, vacina, reação de vacina, coisas que você conseguiria eu respondendo a sua dúvida e tendo acesso a mim quinzenalmente. Além dos gastos desnecessários com medicamentos, às vezes por orientação de pseudo-especialista, dá elixir paregórico, dá cólico não sei das quantas, 1000 medicamentos que às vezes oneram demais a família e às vezes ajudam, às vezes são desnecessários em alguns casos. Além de algumas coisas que, além de onerar, causam riscos para o bebê. Exemplo, por exemplo, colar de âmbar. Quantos bebês eu atendo com colar de âmbar? Doutor, melhora o sono, melhor. Risco para o bebê, pode enforcar. Então, uma série de informações que você evita gastos e evita riscos para o seu bebê por não saber o caminho a seguir. A consulta com o pediatra às vezes demora 1 mês, 2 meses e até lá você vai ficar nessa dúvida, nessa angústia aí, tá bom? Eu conheço muitas mães que compram cursos caros de sono, de rotina e não conseguem implementar na prática, porque não é só a teoria, a gente precisa olhar a individualidade de cada caso. Por isso que eu faço questão dessas mentorias, desse encontro ao vivo, para a gente conseguir o resultado na sua vida. Sem contar que às vezes você tem as informações corretas, mas quando vai colocar em prática, alguém da rede de apoio, vovó, papai, titia, não concorda. Bobagem, deixa a televisão ligada no quarto, isso não atrapalha não, esse menino dorme do mesmo jeito com a televisão ligada. O que tem da doce, o que tem da fuxicore, o que tem da chá. Uma série de coisas que, se a rede de apoio estiver informada, tiver condições de conversar comigo, de assistir às aulas, dificilmente a rede de apoio não vai realmente ser uma rede de apoio, deixar de ser uma rede de palpites e se tornar uma rede realmente de apoio. Você já parou para pensar o custo que tem a desinformação, você não ter a informação correta e seguir por caminhos errados? Não tem preço que paga a isso, né? Você não saber por onde começar. Esse tempo não volta mais, é o período dos 1000 dias, né? Ele é um período muito importante para você ficar literalmente aprendendo com os erros, tá bom? E com o projeto você vai saber o caminho e também vai saber, se estiver andando errado, qual o caminho para você corrigir a rota. É como se fosse um GPS que você vai corrigir a rota caso seja necessário. Mas o mais importante é saber o caminho correto para seguir, tá bom? Não tem como calcular o valor que isso tem para quem sabe, só dá para calcular para quem sabe o valor desses primeiros 1000 dias de vida, que vai ter impacto por toda a vida, tá bom? Então, o valor para entrar para o projeto
a vida do bebê da gestação aos 2 anos de vida, tendo acesso a tudo isso que eu expliquei e ter a oportunidade de se preparar para a chegada do bebê e ter o domínio do que fazer em cada fase, é apenas de 12 vezes de R$ 199,31. Ou seja, é menos de R$ 7 por dia para você ter a tranquilidade e todas as orientações necessárias para te guiar nessa fase tão importante que é os primeiros 2 anos de vida, tá bom? É um valor inferior ao que você gasta, por exemplo, com peças desnecessárias, inclusive, para o enxoval, que você tendo acesso a mim, tendo acesso ao curso, inclusive, você economizaria aí no seu enxoval. E as vagas estarão abertas nessa segunda-feira, às 7 horas da manhã. Mas para valorizar você que está comprometida e que chegou até aqui e me assistiu, somente para quem entrar nessa segunda-feira até às 23h59, preste atenção, vai abrir 7 da manhã. Quem entrar até às 23h59, além de tudo que eu falei até agora, vai ganhar um desconto especial, vai pagar apenas 12 vezes de R$ 189,33, tá bom? Além disso, vai ganhar também uma imersão de sono. O que é imersão de sono? Durante 3 meses, além de todas as mentorias quinzenais, vai ter uma mentoria quinzenal comigo somente sobre o assunto sono. Nós vamos falar sobre algum assunto do sono, eu vou tirar todas as dúvidas que você tiver sobre o sono. Realmente é um bônus extra maravilhoso para quem entrar, tá? E aí vai ganhar também um livro digital. É um livro digital completo dos 10 passos para você implementar rotina, para você baixar no seu celular e ter ele para você de forma vitalícia. É um projeto maravilhoso esse livro digital, tá bom? E eu não paro por aqui, tá? Quem entrar nessa segunda até às 11 horas da manhã, e aí é só até às 11 da manhã, além do desconto, vai ganhar uma oportunidade única. Isso aí, realmente, além de tudo que eu falei, é também imperdível. Imperdível. É uma consultoria comigo individual. As outras consultorias, as outras mentorias são em grupo. Você vai entrar e no grupo de mamães eu respondo todas as mamães, a gente aprende com as dúvidas de outras mães, mas você vai ter acesso a mim por meia hora para tirar suas dúvidas, eu e você, na telinha, cara a cara ali, falando sobre o seu neném, para você tirar as dúvidas e ter as minhas orientações por meia hora, numa data que você vai agendar com o meu suporte. Mas isso é só para quem entrar até às 11 da manhã, tá bom? Olha só, eu não tenho vaga para novos pacientes, você tem lista de espera no meu consultório e você vai ter acesso a mim para tirar todas as suas dúvidas. Essa é a oportunidade para você organizar sono, para você ter a segurança do que fazer em cada fase, em todas as fases desses primeiros 2 anos aí, é literalmente ter um pediatra no seu bolso. Essa será a sua realidade a partir de agora, você entrando para o projeto. Eu sinceramente não perderia essa oportunidade. Existe um caminho e eu estou te mostrando esse caminho agora. E você tem 3 opções. Pode ignorar e correr o risco de caminhar para a exaustão. Eu não desejo isso para você nunca, né? Mas eu expliquei, né, o processo desde o início, como que acontece, naturalmente acaba caminhando para a exaustão. Você pode ignorar, como eu disse, você pode tentar aprender com os erros, e é o que a maioria das pessoas fazem e acaba aprendendo também, né? Mas é um período muito importante. Ou você pode se juntar ao Titi Fabiana e a minha equipe, né? Dar um passo a mais rumo a esses 1000 dias de ouro do seu bebê com o domínio do que fazer em cada fase do desenvolvimento. E olha só, como eu tenho certeza da transformação que vai ter na sua vida, eu dou uma garantia de 15 dias. Pelas leis do mercado, são 7 dias de obrigação a garantia, mas eu dou 15 dias porque eu faço questão que você participe das mentorias, eu faço questão que você assista o curso e você se decida. Se não vê que não é para você, basta você mandar um e-mail e a gente devolve todo o seu dinheiro, sem descontar 1 centavo, sem letras miúdas, sem tentar te convencer do contrário, que é extremamente chato, né? A pessoa fica tentando convencer. Não, devolve todo o seu dinheiro, tá bom? E a gente, melhor ainda continua amigos, tá bom? Então, o meu objetivo é a sua transformação. Eu quero dedicar meu tempo a quem realmente está dedicada na mudança com o bebê, tá bom? E quem se decidiu, nessa segunda-feira, às 7 da manhã, você vai receber o link para poder participar. E quem quiser garantir a vaga, você pode fazer já a sua pré-inscrição, tá? Você pode clicar no link que eu deixei na descrição desse vídeo e você garantir a sua vaga fazendo a pré-inscrição. As vagas são limitadas. A última turma eu encerrei as vagas em menos de 24 horas, porque eu tenho um limite de capacidade
para atender. Se fosse um curso apenas gravado, eu poderia colocar quantas mães fosse, mas eu tenho que limitar as vagas porque eu tenho essa mentoria que eu faço não só individual, mas também a mentoria em grupo por 1 ano. Então eu preciso limitar para conseguir dar o acolhimento, responder todas as mães e dar o melhor que vocês precisam, tá bom? Então eu não sei quando vou abrir novas vagas e as vagas são limitadas, tá? Eu quero você junto comigo nessa jornada. Então, mamães, papais e vovós, nessa segunda-feira, às 7 da manhã, eu estarei te esperando para pegar na sua mão e caminharmos juntos para uma maternidade com segurança e você tendo domínio do que fazer em cada fase, em cada situação com o seu bebê, tá bom? Muito obrigado pela participação, muito obrigado por ter participado dessa semana, desse evento fantástico. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e o seu bebê aí. A única coisa que eu me arrependi é de não ter adquirido o curso na gestação, porque tem muito conteúdo legal lá. O item mais importante do nosso enxoval. De tudo que a gente comprou, isso daqui foi o que realmente mudou a nossa vida. Mudou. Deu a oportunidade da gente sofrer menos, né? E evitar um pouquinho algumas perdas, né? Algumas coisas, porque a gente já sabia o que fazer da maneira correta. O curso é bem completo, vale super a pena. Queria ter conhecido antes, né? Já estava com quase 4 meses quando eu entrei no curso, mas ainda assim valeu a pena. Recomendo aí para todas vocês. Me ajudou bastante. Graças ao Dr. Fabiano, ele não desistiu de mim. Ele me ajudou a procurar um especialista e não aceitar, porque não é normal um bebê ter todos esses sintomas. E é isso. E o que eu quero falar para vocês, mamães, invistam, façam o curso, porque vale super a pena esse curso, aonde o Dr. Fabiano explica minuciosamente todos os detalhes pra gente, coisa que pediatra não explica, ele explica. Eu aprendi muitas coisas com o Dr. Fabiano, eu quero agradecer a ele, quero agradecer ao suporte, a todos, muito gentis, o meu muito obrigado. E eu insisto em falar para todas vocês, mamães, invista nesse curso porque vale super a pena.